Quando a mulher lidera, muito bom dia a todas companheiras, companheiros. Eu chamo-me Alima Hussein Sauji, sou empresária, ativista social, host e fundadora do podcast para elas. Vamos agora passar para um episódio especial que nós chamamos de PazCast. Este ano nós celebramos 25 anos da histórica Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre mulheres, paz e segurança. Uma resolução que reconhece o papel essencial das mulheres como agentes ativas na construção da paz, na prevenção de conflitos e na recuperação pós-conflito. O nome ou o tema deste PazCast é Resolução 1325, 25 anos depois. Cá estamos para fazermos uma reflexão, uma avaliação e, em conjunto, pensarmos como é que será daqui para frente. Mas, para fazermos esta reflexão, não estarei sozinha, claramente. Terei um painel de excelência, composto por algumas instituições do governo, organizações e rede de mulheres líderes. Terei também ativistas para a igualdade de gênero e incluindo sentinelas da paz e campeãs da paz. Feito isto, e com muito prazer, eu passo a chamar as minhas convidadas para este PazCast. Para já, convido a senhora Siena Issa Daoud, do Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, que desde já peço uma grande salva de palmas. Convido a senhora Inês Chefina, do Grupo de Mulheres de Partilha de Ideias da província de Sofala. Uma salva de palmas para a senhora Inês. Tenho também o prazer de convidar a senhora Olga Mutemba, da ICONE. Convido também a Sentinela da Paz, senhora Elsa Faz Tudo, como testemunho da província de Nampula. Para compor este painel, tenho o prazer de convidar a senhora Sérgia Siniquinha, da FDC. Ela é mediadora do movimento Mulher e Paz. Senhora Dulce Tapara é testemunho da província de Sofala. Como podem ver, este painel está repleto de mulheres que estão a fazer diferença no que se refere a este tema. Mulheres vindas de algumas partes deste país. Antes de darmos início a esta reflexão, a este PazCast, eu gostaria de partilhar as palavras do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no debate aberto anual sobre mulheres, paz, segurança em 2025, e passo a citar. Há 25 anos, a Resolução 1325 deu voz a uma verdade simples. A liderança das mulheres é central para uma paz justa e duradoura. Mas sejamos francos, falamos de inclusão. No entanto, com demasiada frequência, as mulheres continuam ausentes das mesas de negociação. Falamos de proteção. No entanto, a violência sexual persiste com impunidade. Falamos de liderança. No entanto, as mulheres construtoras da paz estão subfinanciadas, sob ameaça e pouco reconhecimento. Fim de citação. Gostaria igualmente de partilhar aqui uma citação feita pela diretora executiva da ONU Mulheres, a senhora Sima Barrows, que reforça, e passo a citar: este aniversário deve ser mais do que uma comemoração.
As mulheres e raparigas que vivem em meio a conflitos merecem mais. Este deve ser um momento para reorientar, renovar compromissos e garantir que os próximos 25 anos tragam muito mais do que os últimos. Fim de citação. Eu gostaria de pedir uma grande salva de palmas para essas duas citações que são bastante profundas e com um significado muito grande. Elas transmitem aqui uma mensagem muito forte daquilo que devia ser, que tem que ser e o que é que vamos fazer, o que é que podemos fazer daqui para frente. Bom, vamos dar início a esse nosso podcast. Creio que temos aqui todas as nossas painelistas prontas, os microfones também posicionados. E eu vou começar para a doutora Siena. Passaram-se os 25 anos. Como é que nós avaliamos o nível de implementação desta resolução 1325? Quais são os avanços mais significativos e nos seus respectivos setores? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostava de manifestar a minha satisfação de estar aqui finalmente com as Sentinelas da Paz, que para mim são as verdadeiras champions para garantir realmente que a paz aconteça nas comunidades, nos locais em que elas estão inseridas. Para elas, por favor, uma salva de palmas. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Obrigada mesmo. Em relação à questão que nos coloca, a qual eu agradeço, primeiro nós temos o primeiro plano que foi aprovado e foi implementado e foi também feita a monitoria e do impacto deste. Em breve nós iremos aprovar e vamos também lançar o segundo Plano Nacional da Mulher, Paz e Segurança. Este é um dos avanços que nós temos. Em termos de implementação, os resultados são as Sentinelas da Paz, nós conseguimos aqui ver. Para além de nós, de Moçambique, ter aprovado e implementado as leis que visam a prevenção e penalização da violência baseada no gênero, que é a Lei 29/2009, que é a lei para a violência doméstica, mas, entretanto, no âmbito do Código Penal, ela também olha para este tipo de violência e qualquer tipo de violência baseada no gênero como um crime público. Isso já garante a paz, já garante a segurança e a implementação desta para a proteção da mulher. Temos também várias estratégias do gênero, nos vários setores. Cada setor tem a sua estratégia em que faz o plano e orçamentação na perspectiva do gênero, que já está aprovado. A nível ministerial, nós estamos a coordenar o Conselho Nacional do Avanço da Mulher. Para além de nós termos, a nível todo o país, instituições, diria que são os CAIs, os nossos centros de atendimento integrado, que dá assistência através do mecanismo multissetorial, em que é uma das portas de entrada para questões de denúncia e também de acolhimento e assistência às mulheres e homens vítimas de violência, entre outros aspectos, né? Mas, entretanto, é importante também frisar que, para além destes planos, estas leis, estas estratégias, nós temos estado a trabalhar lado a lado com várias instituições, como é o caso da ONU Mulheres, para criar programas como estes, que visam a implementação e a aplicabilidade da Resolução 1325. Neste momento eu iria parar por aqui para depois dar continuidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, doutora Siena. Eu agora vou passar para a GIPS, o PENTA e o CONE.
Eu gostava de ouvir destas organizações vindas das províncias quais são as boas práticas, experiências, sobretudo nesses contextos comunitários remotos, que podem ser destacados e que vocês gostariam de partilhar aqui com a audiência. Bem, para nós que trabalhamos em zonas como Cabo Delgado, a Icone trabalhou muito em Cabo Delgado, com sessões de terapia comunitária e fortalecimento das Sentinelas da Paz. Neste momento, o que avançou é que as Sentinelas da Paz estão emergindo como verdadeiras mediadoras de reconstrução da paz e de conflitos sociais no terreno. Isso avançou bastante. E não só, elas também estão a avançar como líderes comunitárias. Elas já são consultadas pelos líderes comunitários. É um exemplo muito forte esse, porque antes elas podiam até fazer parte dos conselhos consultivos, da liderança comunitária, mas não tinham voz. Eram simplesmente figuras para alcançar metas e sem voz. Hoje elas são consultadas pelos líderes comunitários para poderem opinar acerca de conflitos e tudo aquilo que se ocorre numa certa comunidade, principalmente nos centros de acolhimento. Então elas têm um papel muito forte. Elas são reconhecidas agora a nível comunitário, a nível local e até a nível provincial e a nível nacional, que participam em vários fóruns a nível nacional e internacional. E uma das coisas que foi muito boa durante a implementação do projeto Elas por Elas é que as Sentinelas da Paz, a maioria saiu das próprias comunidades onde elas residem, e isso criou uma sustentabilidade, uma apropriação dos problemas, uma apropriação da luta, da causa e da própria reconstrução da paz. Então, saindo da própria comunidade, isso é que deu força para essa continuidade. Porque, por exemplo, para a Icone que implementa em Cabo Delgado, a Icone nunca fechou processos de fim de projetos com a comunidade. Fecha os acordos ao nível de doadores, a nível do doador, nunca fecha no terreno. Então, isso permite que as sentinelas continuem a trabalhar. Elas não deixam de trabalhar, continuam no terreno todo o tempo e tem os telefones, tem grupos do WhatsApp, tem os grupos do WhatsApp criados onde elas podem continuar a interagir. E o mais forte ainda é que não só interagem a nível de província, mas é a nível de todas as províncias que estiveram a implementar o Elas por Elas. E isso é muito forte, porque continua a conexão, continua a ligação e elas estão sempre juntas. Então, no que tange as mulheres que vivem vítimas do conflito armado, que estão vivendo nos centros de acolhimento, essas mulheres, com as sessões de terapia comunitária, elas despertaram. É muito forte o que está a acontecer agora. Elas despertaram e já não falam apenas de ajudas e de sobrevivência. Elas falam de instrumentos, falam de ferramentas para poder transformar suas vidas, para poder transformar a sua segurança de subsistência. Já não estão muito dependentes de ajudas, porque elas querem transformar suas vidas. Isso é o que mudou. É o que mudou neste momento. E neste momento as mulheres estão produzindo. Umas estão fazendo poupanças, outras estão fazendo poupança e troca e estique de louça, porque utensílios domésticos era um sonho ter utensílios domésticos, ter kits de dignidade nos centros de acolhimento. Então fazem poupança e fazem troca de estique de louça, e o mais forte ainda é a agroecologia. Por exemplo, em Cabo Delgado, Xiúre e Anquabe estão a trabalhar no âmbito da agroecologia, e é muito forte porque não só protege a saúde, mas também o ambiente. E estão muito fortes porque os produtos consomem e podem vender, e estão ganhando alguma renda, estão ganhando mais força, mais autonomia, mais liberdade e mais poder. Era só. Obrigada, senhora Olga. Passo agora à senhora Inês com a mesma questão. Quais são os aspectos que gostaria de destacar? Bom dia. Eu vou dar continuidade porque não foge muito o que a companheira Olga aqui trouxe como resultado. Olhando para o programa Elas por Elas, onde foi implementada na província de Sofala, Manica, Cabo Delgado e Nampula, trouxe muito impacto o programa, principalmente para as mulheres.
este programa trouxe uma visão, principalmente para as mulheres, porque existiam mulheres que não tinham o poder dos espaços nos espaços de tomada de decisão, e também elas não tinham uma iniciativa de fazer o encaminhamento dos problemas existentes, principalmente da violência baseada no gênero, e também alguns problemas que aconteciam sobre violência sexual nas raparigas. Mas, através deste programa, Elas por Elas, hoje já temos sentinelas que conseguem identificar o problema de violência, não só de violência, mas outros problemas que têm a ver com mulheres e rapariga. E também, além de identificar, elas conseguem encaminhar o tal problema e faz o acompanhamento, e consegue também trabalhar com os líderes comunitários, e elas são mulheres referentes lá nas suas comunidades. Então, dizer que, principalmente, vou falar também do distrito de Nhamatanda, há uma comunidade chamada Macorococho, onde lá não tinham conhecimento mesmo dos direitos da própria mulher. Então, as sentinelas conseguiram chegar lá, e hoje essas mulheres já conseguem denunciar a violência que acontece com a mulher, rapariga até criança. E as sentinelas também já são acompanhantes das vítimas, onde elas têm aquele espaço de estarem lá no tribunal a ser ouvido o criminoso, e também elas tomam as decisões dentro das suas famílias como mulher. Então, trouxe um impacto, trouxe um resultado muito positivo. E este projeto, o programa também estava em Manica, estava a ser implementado no distrito de Baure, em Sofala estava sendo implementado no distrito de Nhamatanda, Xiringoma e Xibabava. E Xibabava é um distrito muito, muito difícil, e em termos de violência doméstica, principalmente para as mulheres, onde que os homens, basta encontrar uma mulher a conversar com um homem, eles matavam. Mas com esse programa delas por elas, o distrito mudou. Os homens mudaram. Não digo que mudou totalmente, mas pelo menos minimizou. Então, estes são os resultados que trouxe o programa. Então, neste caso também, dizer que o programa terminou, o projeto terminou, mas o programa ainda continua, porque as sentinelas, mesmo que os parceiros saíram, a SESC não está lá, elas já não têm nada a ver com os parceiros, mas elas continuam a trabalhar, porque é um problema que existe dia após dia na comunidade, e as sentinelas não podem parar de fazer o seu trabalho. Também temos uma lição, ou posso dizer que é uma lição aprendida, que as sentinelas, elas conseguem identificar o problema e conseguem discutir dentro da comunidade. E conseguem falar alguma coisa com o líder comunitário lá no tribunal. Então, isso é um resultado. Usam próprios seus fundos, porque quando identificam um problema, por exemplo, em Nhamatanda, elas não têm dinheiro, elas fazem uma contribuição, vai uma sentinela para fazer o acompanhamento daquele problema que acontece ou que aconteceu com aquela criança. Até que chega o fecho do tal problema. Então, este programa trouxe um grande impacto, resultado, mudança, e também as mulheres ex-guerrilheiras que estiveram no conflitos armados, que sofreram de conflitos armados, elas perderam seus maridos, não tinham documento, saíram da guerra, não tinham documento, conseguiram também ter documento BI. Então, isso foi um impacto muito grande que o programa trouxe. Obrigada. Muito bom. Sem dúvidas que o programa está a trazer resultados
visíveis, resultados transformadores. Hoje em dia, com base nos testemunhos, conseguimos perceber que as mulheres são ouvidas, são consultadas e estão a fazer parte do processo de decisão. Isso é histórico, dada ao nosso contexto cultural e de tudo que nós já testemunhamos ao longo destes anos. Gostava de ouvir a seguir as nossas sentinelas e campeãs da paz. Que testemunhos diretos podemos ouvir de vocês na primeira pessoa sobre o impacto da Resolução 1325, daquilo que verdadeiramente acontece nas comunidades? Eu chamo-me Dulce Fernando Tapeira, sou do distrito de Nhamatanda. Éramos violados, mas não tínhamos como apresentar os causos. Quando nós queremos apresentar os causos, nossos médicos diziam que quando você ir falar, há de ficar envergonhado lá. Não tem boca você para ir falar. Então nós ficávamos sempre, parecíamos, somos Maria Café dobrado. Mas quando vê essa organização de Elas por Elas, nos abriu vista. A pedra que nós tínhamos na cabeça conseguimos pôr no chão. Daí começamos também a andar do lado cada lado, lutar e conseguimos resolver muitos problemas que nós resolvemos dentro do nosso bairro. Assim nós estamos a trabalhar com 6 bairros que estamos a trabalhar com ele. Violência, havia muitas violências dentro do nosso bairro. Outro sou eu próprio, sofri de violência. E a minha colega também sofreu de violência. Até essa colega puxar ali, ela rir, aquele que está a mostrar de dente, é do meu grupo. Aquela mulher sofreu muito com crianças. O marido noite e dia era de bater. Mas quando veio essa organização, pegamos o marido, fomos deixar na esquadra. Ficou fechado. Ficou fechado durante 3 meses. Nos 3 meses, pediu desculpa que ele ia deixar, não ia fazer mais. A família foram para lá e lá disseram que está bem, vamos te tirar, mas não continuar. Voltou para casa, alguns meses queria continuar de novo. A mulher disse, se continuar eu já tenho documento, já tenho número aqui. De Sirnic tenho número de lá. Estou a ligar agora mesmo. O marido disse que, minha mulher, você não liga nem nada, eu estou a sair da casa. Acabou por abandonar a casa, deixou a mulher. E a mulher ficou a fazer seus negócios. E estamos a fazer poupança, somos 70 mulheres que estamos a fazer nossa poupança. No poupança estamos a levar aquele dinheiro de poupança, estamos a fazer nossos negócios. E dentro das mulheres sentineiras, outros não tinham documentos. Não tinha como apresentar com ele no meio de um trabalho qualquer. Mas saímos, nós todos usamos nossas camisetas. Fomos ter com o chefe da localidade. Falamos primeiro com o secretário do bairro. O secretário do bairro disse, não tem problema, vamos ao chefe da localidade. Chegamos ao chefe da localidade. O chefe da localidade disse que não chora, mulheres. Param. Vocês não têm dinheiro, não temos dinheiro para tratar de documentos. Esses ficam à espera. Foi até no registro civil, foi pedir lá ao diretor do registro civil, disse que não tem problema. Amanhã mesmo todas as mulheres tinham que estar lá para nós registrar. No dia seguinte foram para lá todos 40 mulheres. Foram registrados, assim já tem documento nas mãos. E tivemos também outro caso. Um deles também sou eu, um caso sobre DDR. Nossos documentos não queriam ser reconhecidos. Como uma mulher também que foi lá para cá também lutar para nós defender nosso país. Mas não estávamos sendo reconhecidos. Estávamos só de qualquer maneira. Então, para ver, nada, vamos também. Saímos nós todos, fomos até lá no comando, do comando fomos ao administrador. O administrador disse que tenham calma, vamos resolver isso aí. De verdade, fizemos todos os documentos de maneira que fomos ditos. De quadra, fizemos, enviaram para Maputo e tivemos uma boa resposta. Assim, já fomos dado cartão. Estamos só à espera de o nosso pão,
para receber e para tirar nosso calor que nós fizemos naquele tempo de luta. Então, só fosse, não era elas por elas nos dar coragem, não podíamos ter isso tudo. Podíamos estar sempre dentro do saco, sempre com a cabeça inclinada. Até hoje estou aqui sentado a falar à frente de muita gente. Tirar toda a vergonha é por causa de elas por ela. Quando disso tudo, quando disseram pronunciá-la, quando a menina Jéssica veio lá dizer que o projeto já está a terminar, pusemos em pânico as senhoras. Como vai terminar esse projeto? Se que já acabou, já parou, vamos esperar novas ordens. Muitas mães, outros mesmo ficaram com desgostos. Não, com desgostos. Como assim? Porque nós queremos operar. Vamos continuar a operar, mas antes de terminar tivemos problema de uma criança de 5 anos. Foi violado com um padrasto. Quando violou daquela criança, só o avô viu que aquela criança já não estava num estado bom. Então, dali nos chamaram, nesse dia estávamos na praça, foi no dia 8. Estávamos na praça, daí ligaram para nós corremos para lá, os sentinelas, usamos as roupas de sentinela, fomos até lá ao local. Fomos ter com o secretário do bairro tirou os polícias comunitários, foram até a casa da pessoa, chegou lá, apanhou o homem, está deitado numa sombra, apanharam uma frescura. Mas quando chegaram lá, a polícia comunitária, amarraram, levaram para a esquadra. Nós também prosseguimos atrás com a criança até na esquadra. Chegamos na esquadra, tentou explicar, mas nós não podíamos explicar. A criança sozinha estava a explicar. Não é adulto que estava a explicar. A criança começou a explicar. E a polícia, à sua vez, passou um papel, vão para o hospital para ir ver se é verdade ou não. Ou essa criança está mentindo. Mas levaram a criança para lá e levaram o documento para o hospital. E no hospital disseram que para essa criança não é a primeira vez. Se ele está a falar isso não é a primeira vez. Essa deve ser a 3ª ou a 4ª vez. Não foi a primeira vez. Foi feito isso à criança. Sim, falta de cuidado. Tá bom, daí seguimos o caso. Ele foi levado para o distrito de Jamatanda, até ficou na cadeia 3 meses, o 4º mês. Transferiram ele de Jamatanda para aqui, cadeia central da Beira. No mês passado, quando fomos chamados para ir já ler a sentença daquele jovem. Eu não consegui ir porque eu não tinha passagem. Mas consegui ligar ao nosso cabeça também que está lá, que é Dona Cacilda. Ele que acompanhou o caso até lá. Quando chegou lá, acompanhou todo o julgamento e a fecho de sentença. E ele foi condenado 9 anos e pagar a multa à criança. Daí, então, fizemos esse seguimento que não podia ficar nenhum de nós de fora, ir sozinho à família. Talvez ele podia ser solto, porque para nós dizer que a pessoa ainda está na cadeia, por quando a pessoa já está fora da cadeia. Então, fazemos o seguimento para ver de verdade essa pessoa está condenada ou não. Mas de verdade ele está condenado e já foi transferido para a cabeça de velho em Chimoio, a pessoa. Então, dali, desfechou-se esse caso, mas até hoje nós estamos a trabalhar. Não estamos parados, não. Estamos a continuar a trabalhar, até nossos chefes, elas para ela pensar também de nós, voltar, nós queremos que elas para ela voltar de novo, continuar a trabalhar, não parar. Nós mulheres estamos prontos para trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Dulce. Aprendemos aqui uma coisa hoje. Não podemos ter espírito de Maria Café. Nunca mais. Não podemos viver encolhidas. Vamos ter a postura da senhora Dulce. Muito obrigada por estes testemunhos que mostram o verdadeiro impacto deste programa. Passo agora à senhora Elsa, que também gostávamos de ouvir aquilo que são os impactos diretos da Resolução 1325 a nível da vossa comunidade. Obrigada, bom dia. Sim, o projeto para nós, Ela por Ela na Paz e Segurança, primeiro, foi um despertar para as mulheres na comunidade. Segundo, mudança de comportamento.
Digo isso porque não sei como acontece aqui no sul, mas no norte, a mulher logo que nasce já é moldada que deve suportar tudo. A violência, agressões, tudo ela deve suportar. Se ela sai do lar para outro sítio, já não conseguiu segurar o lar. Então, despertou a mulher, porque quando nós chegamos lá mostramos que os conflitos não são apenas armados. Mas se tu estás em casa e não estás seguro, estás em um conflito. Se tu não tens a paz na tua própria casa, também estás em conflito. Então, demonstrar isso para as mulheres e também tentar mudar a mentalidade dela foi um grande desafio. Imagine alguém que desde seus 10 anos até 50 anos já foi moldada com aquele pensamento. E aparece alguém um pouco distante e diz que isso é errado. Como é que fica? Mas as mulheres não ficaram fechadas. Ao decorrer do percurso da implementação do projeto, elas diziam: nós estávamos numa gaiola, mas graças ao projeto fomos libertas, ficamos livres. Éramos uma borboleta que estava no casulo, mas saímos. Então foi um presente para as mulheres na comunidade. O projeto Elas por Elas na Paz e Segurança, que melhorou na questão da justiça, da saúde da própria mulher, no envolvimento dela na administração, nos locais de tomada de decisão, porque nesse sítio apenas participavam os homens, as mulheres não participavam. Mas com a implementação do projeto, demonstramos que a mulher também deve participar, porque a mulher, a sua essência, ela é resiliente. Não podemos ver a mulher como alguém vulnerável. Onde está a mulher tem uma força que nem imaginamos. Posso afirmar aqui que também os homens não têm essa força da própria mulher. Desculpa, os homens estão aqui. Mas a mulher tem uma força que nasce com ela. Melhoramos na questão da saúde, que uma vez, tenho um exemplo aqui de uma mãe que era para ter um parto, mas estava a demorar a ser atendida. Como já tínhamos parceria com a administração da saúde, ligamos diretamente ao diretor. Temos esta situação, o diretor veio a ocorrer e graças a Deus salvamos a mãe, mas infelizmente não salvamos o bebê. Mas se as sentinelas não trabalhassem a tempo e hora, íamos perder os dois. E tínhamos problemas de abastecimento de água. E as sentinelas saíram, bateram o gabinete do administrador, dá licença, seu administrador. Temos problemas de água. Na hora, o administrador saiu, foi resolver, e elas percorriam 7 quilômetros para reduzir. Foi um grande avanço. Também vamos à questão de justiça. Muitas delas tinham direito de conflito de terra, algumas eram viúvas, acabavam perdendo tudo, porque não sabiam os seus direitos. Mas com a implementação desse projeto, muitas delas recuperaram os seus direitos. Então foi um grande avanço e até agora as nossas sentinelas não estão paradas, elas estão a trabalhar, sempre têm reportado casos. Então foi um grande avanço, apenas somente agradecer por despertar as mulheres, demonstrar o seu valor, o seu direito, com essas ferramentas que o projeto Elas por Elas trouxe e a resolução 1325. Obrigada. Muito obrigada, uma salva de palmas. Vamos ouvir agora a senhora Sérgia. Nós somos do Movimento Mulher e Paz desde 2018, apadrinhados pelo FDC. Mulheres de vários estratos sociais reuniram-se na Beira, que culminou com o nascimento do Movimento Mulher e Paz. Este movimento está implantado em todo o país. Estamos a trabalhar com mulheres jovens. O maior foco é a disseminação da paz, porque a cada pleito eleitoral terminamos com distúrbios, terminamos com matanças, terminamos com vandalizações. Quando reunimos, fizemos uma agenda que foi entregue ao antigo chefe de Estado, Filipe Nyusi, que continha palavras-chave como guerra nunca mais, paz sim.
Este movimento tem estado a deparar com muitas dificuldades, porque temos jovens que não ficam inclusos nas atividades de qualquer movimento. E nós, as mulheres, principalmente com estas últimas manifestações de 2024 e 2025, fomos obrigadas a amarrar capulana, porque não nos era bom, nos era muito dorido. Íamos ao cemitério, quem está a chorar é a mãe do manifestante, quem está a chorar é a mãe do polícia. Isso não podia acontecer, era preciso parar com essa desorganização dos jovens. O movimento mulher não só faz a disseminação da paz, também temos grupos de poupança. Os grupos de poupança estão em quase todo o país. Por exemplo, aqui na Machaquene, temos 2 ou 3 grupos de poupança. Eu não tenho aqui os números. Mas o que as mulheres fazem? Temos muitas mulheres que não têm, que dependem dos maridos. E para colmatar essa situação, era preciso apoiar as mulheres a criar o seu subsustento. Com 2.000 meticais, a mamã vende, compra uma caixa de tomate, põe aí. No final do dia, não tem que depender do marido, levar porrada para ter algum dinheiro só para comprar um pé de alface, um molho de tomate para dar o sustento aos seus filhos. E neste momento, alguns grupos até já fazem crédito entre elas, é claro, com uma taxa de juros simbólica, porque é preciso fazer o retorno do valor para poder apoiar as outras mulheres. Também trabalhamos com as confissões religiosas. O grupo Movimento Mulher não olha cor partidária, não olha cor religiosa, por isso que nós nos bairros já conhecemos, somos todas amigas. Não há do partido não sei que, partido momomo, somos todas amigas. E isso evita que os nossos filhos se ataquem. Isso evita que até nós, mulheres, porque o que nós vemos, principalmente no período eleitoral, é muito ataque entre mulheres, mas no fim quem sai a perder é a mãe. Uma mãe perde um filho, perdeu tudo. São 9 meses para gerar um filho, ver crescer, cuidar, vir a polícia, vir a motorista. Mas quando morre, o que a gente como mães espera? Ser enterrado pelos nossos filhos. Mas quando nós enterramos os nossos filhos, o que vamos fazer com netos? Em Inhambane tivemos situação, é um muine de um pai que usa a filha como meio de pagamento a um curandeiro. O movimento mulher entrou lá, pôs a mão na massa, foi buscar as autoridades e resgatou a criança, e a criança hoje voltou à escola. Então, o movimento está lá para apoiar as mulheres. As mulheres, neste momento, não estão sós. Eu estou feliz por estar aqui com as sentinelas, que desenvolvem um trabalho muito, mas muito importante. E digo, se o movimento mulher, as sentinelas, o movimento mulher de não sei o que, estiverem unidas, já foi dito aqui, somos a maioria, não sou eu que digo, é estatística. Se nós, as mulheres, nos unirmos, este mundo vai andar, a violência vai cair, como dizemos no movimento. Obrigada. Muito obrigada a todas as painelistas, aos testemunhos que foram aqui partilhados. Está claro e conseguimos perceber o verdadeiro impacto desta resolução 1325. Conseguimos hoje perceber que existe uma mudança de mentalidade e de comportamento. Conseguimos perceber que as mulheres hoje já conseguem ter um pouco mais de acesso à justiça e à saúde, conseguem participar na identificação dos problemas das suas comunidades, são consultadas nestes problemas, participam nas tomadas de decisão, conseguem também empoderar-se economicamente através dos grupos de poupança e pequenos negócios que são feitos. Estes são alguns dos impactos que foram aqui partilhados, sem entrar em detalhes de tudo que foi aqui dito. Contudo, eu gostava que fizéssemos uma reflexão conjunta aqui. E daqui para frente, o que é que nós queremos fazer com esta resolução?
quais são as prioridades que nós queremos definir para os próximos 5 anos. Gostava de convidar a plateia para também se juntar a esta conversa e deixar aqui algumas sugestões de como é que nós podemos definir, ou seja, quais são as prioridades que nós podemos definir daqui para frente para que em conjunto consigamos resolver vários dos desafios que as mulheres enfrentam e que, ao fazermos uma avaliação desta resolução daqui a 5 anos, consigamos perceber o impacto que ela está a trazer na vida das mulheres e das raparigas. Vou pedir a ajuda do protocolo para que circule com os microfones. Ao se levantarem, por favor, apresentem-se, os vossos nomes, as vossas organizações, a organização que representam, e coloquem as vossas perguntas ou deixem sugestões. Acima de tudo, nós queremos ouvir as vossas ideias. O que é que a gente pode fazer daqui para frente para minimizarmos ainda mais aquilo que são os nossos desafios? Queria dizer que estou muito emocionada pelas abordagens que foram faladas aqui, especialmente pelas testemunhas. Saio aqui desta sala emocionada e com uma recordação para a minha província, que é a província de Nampula. Queria me focar no testemunho da senhora Dulce. Disse aí que agora estamos a chorar porque o projeto está a ir embora. Esta é que é a preocupação. A sustentabilidade destas atividades dos projetos. É o ponto que deveremos fazer uma reflexão, porque os projetos vêm e os projetos vão. E o que é que acontece? Paramos com tudo. E tudo se repete. Então, eu acho que falou aqui de poupanças, deveria incentivar, não só nas poupanças, nas cooperativas também, em conjunto com a nossa liderança, lá nas nossas localidades, nos nossos distritos. Nós somos aqui as mentoras para ajudar estas mamás. Contou vários episódios que tinham senhoras que não tinham documento. Então é só se unir, estava aqui a dizer 70 mulheres, e continuar a ir à base. Sair desse posto, sair desta localidade, entrar no distrito e terminar o distrito, terminar a província. É isso que nós queremos. Já nos deram aqui o anzol. Então vamos pescar, não vamos chorar. São estas palavras, e dizer que estou mesmo muito emocionada. Os seus sentimentos não é só em Sofala, é quase por todo o país. Estamos a dizer que o país, a província que se registra com mais uniões prematuras é a minha província, província de Nampula. Muito obrigada. De mãos juntas, vamos trabalhar. Obrigada. Boa tarde, boa tarde, companheiras e companheiros. Primeiro eu quero parabenizar as companheiras pela belíssima apresentação. Eu estava a dizer que sempre que falamos do projeto Elas por Elas, eu me emociono, mas a minha intervenção vai um pouco alinhada à última intervenção da companheira, olhar um pouco para a sustentabilidade. Eu já estive em um fórum e eu partilhei com a doutora Saena sobre isso, sobre como é que nós podemos garantir a sustentabilidade das iniciativas locais. Não estou a falar só das sentinelas, estou a falar das campeãs e muitas outras iniciativas que dão certo e nós entendemos que sim, vale a pena continuar. Nós dizemos sim, Sentinelas da Paz funciona, vale a pena, elas fazem um belíssimo trabalho na comunidade. Dizemos sim, os grupos de poupança são uma boa iniciativa, vale a pena. Mas por que nós não começamos a legitimar esses grupos a tornarem-se formais? Por que a nível do governo nós não entendemos que
é uma parte para a solução e resolução dos problemas e começamos a legitimar esses grupos informais. Onde há ausência do mecanismo de resposta a casos de VBG, estão lá as sentinelas. Então, o que nós queremos não é que seja uma mulher dentro desses espaços. Nós queremos que todas elas estejam e elas possam contribuir e trazer os assuntos das mulheres. Quando se fala que há um conselho consultivo na comunidade, não se chama uma mulher para participar, se chama o grupo das sentinelas, se chama o grupo das campeãs, que elas são representadas por 30, 40, 50, que elas façam parte. Todos os eventos que elas façam parte, porque elas é que realmente conhecem os problemas da comunidade. O programa está a terminar, mas nós temos muitas empresas que estão a explorar muitas coisas aqui. Por que é que no âmbito da responsabilidade social eles não comem? Nós não estamos a dizer que queremos que eles nos deem dinheiro, mas essas sentinelas a nível do distrito de Montepuez, Janquabe, Chiure, elas também estão lá a trabalhar. E agora que o projeto terminou, não tem crédito. Então, por que é que não chamamos uma Vodacom para dizer que nós vamos nos responsabilizar por abastecer os telemóveis das sentinelas? Por que é que não chamamos outras organizações que têm essa responsabilidade para poder assumir com esse custo da sustentabilidade? Porque elas estão a trabalhar a favor das nossas comunidades, elas fazem um belíssimo trabalho. Então, obrigada. Eu levanto-me para dizer que estamos aqui a falar de sustentabilidade, mas a mamã Sérgia partilhou o que está a acontecer. A FDC esteve lá, a nível nacional. Hoje, o movimento Mulher e Paz é uma realidade. A FDC já não está lá. Já não está lá. Como o início. Então, está aqui. Provavelmente, nós poderemos perguntar qual foi o segredo, o que foi que aconteceu para que o movimento continuasse forte e firme até hoje. Atenção! Quando o movimento Mulher e Paz iniciou através da FDC, nem estava na zona sul. Mas foram estas mulheres, a mamã Sérgia, que vieram ter-nos e disseram: olha, nós estamos muito fortes na zona centro e norte, mas não estamos a atuar, não existe o movimento Mulher e Paz na zona sul. E hoje nós sentimos que o movimento Mulher e Paz é uma realidade por iniciativa delas mesmas a nível da cidade e província de Maputo. Queria também complementar um outro aspecto que a mamã Sérgia não partilhou. Temos sim que velar, que pensar, refletir na sustentabilidade, não somente econômica. Os núcleos da paz, elas funcionam, os núcleos funcionam. E estas mamães, hoje, logo após as eleições, estiveram a trabalhar e estão a trabalhar a nível das escolas, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, a falar sobre a paz. Já não é somente sobre mulher para mulher, mas agora estão a trabalhar com os seus próprios filhos e convidaram-nos para apresentar. Eu fui testemunha disso, fui chamada como FDC, estou a trabalhar na área do gênero e empoderamento da mulher, cenários que elas mesmas organizaram a nível dos distritos da cidade de Maputo. Camachaquén, Caxamancul, Camabuquan. Não fomos nós fomos chamados desta vez. Isto para dizer que vale a pena partilhar essas experiências e dizer que é possível pensar na sustentabilidade depois do parceiro sair. É verdade, nós temos evidências e temos exemplos, lições de boas experiências para partilhar. Obrigada. Mas também é importante que, antes de mais nada, os grupos estão lá, sensibilizem, consciencializem, mobilizem mais mulheres, que a comunidade perceba que todas as mulheres estão neste papel. E também, depois das comunidades, que olhem para a polícia que está lá. Porque muitas vezes nós deixamos que a polícia resolva tudo. Resolva sozinha, mas quando a polícia souber que a comunidade inteira está conosco, então aqueles que provocam terror, distúrbio, acabam ter medo. Então a questão também das intervenções, que tudo que se fizer é um evento que as mulheres estão lá, como a moça ali acabou de referir, é muito importante. Então, em última instância, eu acho que
Essas mulheres são campeãs e são, digamos, trabalhadoras. Tem que se juntar a todas as forças vivas, a todas as autoridades que existem na comunidade e todos trabalharem em conjunto. Os violentos vão perceber que estão sozinhos. Os que andam a torturar, a matar, vão perceber que estão sozinhos. E em conjunto vão definir a estratégia certa de como combater esses males. Então, muito obrigada. Eu sou Kiriliana Alberto, diretora provincial do Gênero, Criança e Ação Social, Cabo Delgado. Primeiro quero saudar aos painelistas e moderadores. Peço desculpas, vou ter que recuar um pouco para o tema anterior, depois fazer os comentários sobre este bloco. E quero saudar a apresentação dos resultados da implementação da Agenda Mulher, Paz e Segurança, e julgamos que trouxe de forma sumária aquilo que foram os resultados da implementação deste plano, mas também julgamos que existe um relatório detalhado que mostra as comunidades que se beneficiaram e, com isto, termos uma avaliação do impacto que cada uma das províncias se beneficiou ao longo da implementação do plano. Agora, para o projeto, ela lidera a mulher. Hoje está-se a fazer o lançamento, mas percebemos que é um projeto que a sua implementação já teve o seu início em julho. Então, ficamos sem perceber. Peço desculpas se estou equivocada. Provavelmente, em algum momento, os parceiros de implementação passaram no nosso setor e se apresentaram, mas gostaria de saber quem será o parceiro de implementação desta terceira fase. Sabemos, sim, que a ONU Mulheres é o subrecipiente do doador e é hábito, e nós observamos nos nossos dias a subcontratação de outros parceiros de implementação. Então, gostaríamos de saber quem vai ser o parceiro de implementação a nível da província de Cabo Delgado e apelar aqui que, em algum momento, as subcontratações trazem-nos alguma preocupação, porque percebemos que há dispersão de recursos ao longo dessas subcontratações. E foi uma grande preocupação também na primeira visita de Sua Excelência ao Presidente da República, em que havia muito investimento na província de Cabo Delgado, mas que esse recurso, no final, não chega àquele beneficiário final por causa destes níveis de subcontratação, desde o nível central, provincial, do provincial para o distrito e assim subsequentemente. E nesta implementação, como setor, o que nós gostaríamos de apelar é que hoje estamos a testemunhar o lançamento, mas os distritos que foram ali arrolados a nível da província de Cabo Delgado, os governos do distrito devem ser socializados desta terceira fase. E a posterior, a questão da planificação, monitoria conjunta dos demais intervenientes, dos setores intervenientes, deve ser assegurada, porque é desta forma que nós vamos nos apropriar. O projeto vai terminar, mas o governo e as comunidades beneficiárias vão continuar a implementar ou a fazer o seguimento das atividades a posterior. Para o painel, o PAS-CAST, queremos mais uma vez saudar e penso que daqui para frente, e eu sempre tenho falado isso para as organizações que têm se apresentado e implementamos as atividades em conjunto, que é preciso capitalizar as intervenções ou as ações de empoderamento econômico. Porque o meu sentimento é que quando as pessoas têm algo a fazer ou se ocupam com alguma coisa que depois lhes dá renda, diminui de certa forma aquilo que são as convulsões sociais que nós temos vivenciado no nosso dia. As pessoas precisam se ocupar, se distrair com algo que depois vai lhes dar renda e vão se desviar das convulsões sociais e destruição a nível das nossas comunidades. E pela atenção dispensada, muito obrigada. Nós, como Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência,
queremos manifestar a nossa satisfação, parabenizando e saudando os painelistas pela revolução que estão a trazer nas comunidades, na proteção à mulher e à rapariga. É preciso ter em conta que os projetos não vão ficar, mas os problemas estão lá, os conflitos, os desafios estão lá. Então, é importante que esse ativismo dê continuidade ao nível das comunidades. Ouvimos aqui grandes testemunhos de levarem os homens à barra da justiça, lá na localidade onde estão. Aqui na cidade temos desafios, penso que todos que estão aqui também podem concordar. Temos muitos casos que estão mal parados, mas lá na comunidade conseguem levar os homens à barra de justiça. Esse é um fator que é bastante encorajador. Para dizer que as instituições estão lá, continuam lá, com ou sem projeto, com ou sem financiamento, as instituições de justiça estão lá. E nós contamos muito com o apoio da comunidade na instauração da ordem, segurança e tranquilidade pública. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos pelas contribuições. Havendo mais, poderão interagir com a equipe da ONU Mulher que está aqui presente e através de todos os outros canais que existem de comunicação. Gostava de devolver a palavra aqui ao painel. Foram partilhadas várias ideias, várias sugestões que têm a ver com a sustentabilidade, com a formalização e outros que no fim depois tentarei fazer um resumo, mas eu gostava que cada uma deixasse de uma forma bastante resumida, com base na vossa experiência nestes anos a trabalhar com o programa, a trabalhar na implementação da Resolução 1325. Gostava de também ouvir a vossa opinião. Daqui para frente, quais podem ser as prioridades? De uma forma bastante resumida, 1 minuto para cada uma. Obrigada. Para o meu lado, para melhorar, sempre nós vamos continuar a trabalhar, nunca vamos deixar de trabalhar. Sempre nós estamos de pé, avançar e não voltar para trás. Há uma parte que eu queria pesar um pouco, a mamãe aí disse que por que vocês ficaram tristes, não sei o quê. É igual como mamãe quando pega uma pasta para mercado, pega a enxada, vai para a machamba, tem um bebê pequeno em casa. A criança chora para prosseguir a mãe. Está a pensar está a ir de vez, mas sem saber que a mãe está a ir produzir para ela comer. É igual como isso que eu disse, que o grupo ficara um pouco triste, porque que está para parar. Vamos igualar nessa parte. Obrigado. Sim, olhando para a Resolução 1325, para nós, além do programa, antes de surgir, ser implementado elas por elas, nós como GAMS, juntamente com outras organizações, Le Musica, NAFET, que está em Tete, que criamos um movimento, que foi em 2017, onde nós temos a abordagem dos acampamentos, que é o movimento da região centro. Então, esses acampamentos nos ajuda também a trazer a construção da paz. Então, aqui é só, nós não vamos deixar de trabalhar ou de realizar nossas ações, porque talvez não temos projeto, mesmo com projeto, sem projeto, sempre nós temos realizado os nossos acampamentos, algumas abordagens, formações, para trazer estas mulheres na construção da paz. Então, esta Resolução 1325, ela vem para mais despertar como podemos trabalhar com as mulheres e como essas mulheres podem sair desta luta, principalmente na resolução do conflito, na mediação também do conflito nas comunidades e as mulheres de rapariga. Então, é só dizer, nós vamos continuar a trabalhar como nós vinhamos trabalhar como movimento e outras mulheres. E o movimento é um espaço onde as mulheres elas trocam suas experiências e falam muito mais de como construir a paz, não só do conflito de guerra, mas também no conflito de violência baseada no gênero. Bem, o que eu iria dizer é que alcançar a paz não é só com o calar das armas,
mas que é necessário que a mulher viva sem medo e com dignidade. É preciso políticas públicas de reformas que, de acordo com aquilo que são as necessidades específicas das mulheres, temos que trabalhar muito nisso. E também porque nós, na Zona Norte nós estamos muito bem, mas também temos a questão aqui no Sul do feminicídio. Então, é o viver com medo. Então, temos que melhorar, ter políticas claras, instituições claras que nos ajudem a proteger tudo aquilo que são os direitos das mulheres. Há uma grande preocupação que ronda entre nós agora por causa do Ministério de Trabalho e Gênero. Então, nós nos sentimos muito invisibilizadas neste momento. As mulheres têm comentado isso, porque muitas mulheres, nós temos falado com mulheres e acham que o Ministério do Trabalho é mais para visibilizar assuntos trabalhistas e de previdência social, e que tirou o espaço ao Ministério de Gênero para resolver assuntos sociais e comunitários. Então, é uma coisa que nós temos que ver para poder garantir que realmente o processo de paz e segurança seja mesmo alcançado, e era mais ou menos isso que eu queria dizer. Sim, daqui para frente é mesmo continuar a trabalhar, a espalhar essa resolução para as outras mulheres que ainda não conhecem e moldar as mulheres, mas também principalmente os homens, porque a mudança não é só da mulher, também o homem necessita mudar. Obrigada. O movimento Mulher já fez um take-off, vai continuar a trabalhar. No dia 7 de outubro, recebemos uma missão do Ministério da Saúde para a sensibilização das mulheres para o rastreio do cancro da mama e do útero. Estamos no terreno, estamos a trabalhar, estamos a falar com as mulheres, com as meninas, com as raparigas, aliás, para fazerem um rastreio do cancro do útero. Vamos intensificar as poupanças, porque as poupanças é que nos dão a nossa autoestima. Quando não vivemos de mão esticada para os homens, não estamos bem. Ninguém deita olho em ninguém, ninguém queima ninguém, porque não houve capelana do dia 7 de abril. Então vamos continuar a trabalhar e pedimos ao governo que olhe mais para as políticas. Nós temos as leis têm que ser cumpridas. A Zona Sul, como disse aqui a minha colega de painel, está um caos com o feminicídio, está um caos mesmo. Então, pedimos ao governo que as penalizações sejam cumpridas e sejam exemplares. Não que no dia seguinte eu depois vou me cruzar com o meu agressor, porque o meu agressor é o meu vizinho. É a pessoa que eu convivo com ela todos os dias. É detida e logo a seguir pagou a caução, está fora. Como é que eu fico? Como é que a minha filha que foi violada, a minha neta que foi violada, vai continuar a andar na rua? Isto não pode continuar. Muito obrigada. Bom, só para finalizar, em relação à questão que nos foi colocada, que foi também apresentado a quando o excelentíssimo secretário permanente do Ministério esteve a discursar em relação aos gestos estratégicos que compõem o nosso Plano Nacional da Mulher, Paz e Segurança, o segundo plano. Entretanto, a nossa orientação é única para alcançar estes eixos. Nós temos duas prioridades como país para alcançar até 2029. No âmbito das ações da plataforma de Beijing, e foi mesmo aprovado a nível nacional e anunciado a nível internacional. A primeira prioridade para todas as mulheres e raparigas, liberdade da pobreza. A segunda prioridade para todas as mulheres e raparigas, zero violência e foco no feminicídio. Muito obrigada. Muito obrigada. Estamos mesmo no fim do nosso painel. Eu gostava, de uma forma bastante resumida, tentar trazer aquilo que são as principais recomendações ou prioridades trazidas tanto pelo painel como a plateia. A questão da sustentabilidade foi muito falada aqui, para garantir que o programa continue com ou sem apoio de empresas ou organização. Formalizar e legitimar estes grupos e movimentos de mulheres compostos pelas sentinelas e campeãs da paz. Fazer parcerias estratégicas com empresas ou organizações para continuar e garantir a sustentabilidade destes movimentos.
Falou-se também da importância da mentoria do programa com envolvimento de setores interventivos, ou seja, termos todos os setores envolvidos a fazerem parte do processo de monitoria do programa. Reformas políticas públicas são importantes e instituições que respondam a questões do género. Esta questão foi levantada, relacionada à questão do Ministério, que foi aqui também esclarecida pelo secretário permanente. Continuarmos a divulgar a resolução 1325, tanto para homens, principalmente, e mais mulheres. O outro aspecto que foi aqui mencionado é usar a comunicação e diálogo como forma de resolução de conflitos e preservação da violência. Estes são alguns dos aspectos que foram aqui partilhados como recomendações e prioridades. Mas antes de fechar, eu gostava de partilhar uma mensagem da diretora executiva da ONU Mulheres, a senhora Simba Baús, que passo a citar como nota de encerramento. Quando as mulheres lideram, a paz acontece. Posso pedir que repitam? Quando as mulheres lideram, a paz acontece. Quando as mulheres lideram, a paz acontece. E ela acrescentou: fizemos uma promessa há 25 anos. Chegou a hora de cumprir. E é papel de todas nós, mulheres e homens, cumprir e participarmos na implementação da resolução 1325. Eu vou pedir uma salva de palmas a este painel brilhante e a todos vocês pela colaboração. Muito obrigada a todos e até a próxima. Mais uma forte salva de palmas para este painel liderado pela Alima, composto por um riquíssimo número de ativistas. Vamos registrar o momento deste painel.